Agricultura BR fala sobre fertilizantes e há pouco o Walter Puga Júnior destacava as negociações com a Rússia, principalmente na recepção de serviços prestados e produtos que são fornecidos pela Rússia, principalmente a alguns países europeus, na aquisição de petróleo e gás. E temos aí esse fator relacionado àquilo que a Rússia entrega, né, que quer receber em rublo, e há uma resistência forte em relação à União Europeia para que isso não ocorra, né, que não sejam feitos pagamentos em rublos. Há um sufocamento econômico na Rússia muito importante. Aqui no Brasil, nós temos tido algumas informações da recepção de fertilizantes, ou expectativa também de recepção de fertilizantes vindos da Rússia. É por isso que nós vamos conversar agora com o analista da Stonex, o Luigi Benzon, que participa conosco agora ao vivo pela internet. Luigi, um prazer conversar contigo mais uma vez. Aí, 60 dias, né, 2 meses de invasão russa à Ucrânia. Aparentemente isso vai durar por muito tempo, ainda vai perdurar. Como é que está o mercado de fertilizantes agora, com essa contagem de tempo toda? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente na Agricultura BR. E realmente, aquilo que a gente já vem dizendo nas últimas semanas, o que eu disse na última entrevista aqui na semana passada também, as exportações de fertilizantes da Rússia foram realmente bastante reduzidas em março e em abril em decorrência da guerra. A gente realizou um novo estudo de line-up recentemente, ontem na verdade, e a gente viu que no mês de abril apenas 2 navios carregando fertilizantes não completos, na verdade, saíram da Rússia em abril. Então, num mês que deveria significar um aumento das exportações de fertilizantes para o Brasil e para países da América do Sul que começam a aumentar as suas compras agora nesse período para a safra de verão no segundo semestre, os carregamentos foram realmente bastante impactados pela falta de vendas que deixaram de ocorrer nesses 2 meses aí após a guerra. A expectativa é que a gente, para abril, vendo abril, que seriam cargas que foram exportadas alguns dias depois da guerra, que já estavam no line-up ali para a embarcação, ou que foram exportadas antes da guerra, a gente deve ter um volume bastante significativo em abril de fertilizantes chegando, então é um fator de relativo alívio, mas essa paralisação dos embarques deve causar assim, um buraco nas importações de fertilizantes russos para o Brasil a partir ali de maio, junho, já que seria o tempo desse navio chegar para o Brasil e a gente deve ter uma redução bastante significativa das importações. Luigi, falando a respeito da expectativa de chegada, né, e principalmente a defasagem em relação ao que o mercado demandaria. O que nós devemos ter no Brasil é uma demanda reprimida, muito provavelmente, gente que poderia comprar ou que desejava fazer a aplicação desses fertilizantes em suas áreas de produção e vai reduzir as suas aplicações e optar também por outras alternativas que possam ser encontradas por aqui mesmo. Hoje já dá para dizer qual a porcentagem de redução aqui no país da utilização de fertilizantes, não só vindos da Rússia, mas de uma maneira geral, para essa safra que será semeada ou que vai ter condição legal de começar a semear ao final do vazio sanitário da soja, a partir de setembro, a partir de outubro? Então, Fabiano, já é praticamente certo dizer que a gente vai receber menos fertilizante nesse ano do que em relação ao ano passado, principalmente. As embarcações da Rússia já foram interrompidas num período muito crítico para as exportações ocorrerem. A China está segurando muito, também é um outro fornecedor bastante importante. Então, sim, a gente deve ter um volume de fertilizante entregue nas lavouras menor do que a gente viu no ano passado. Isso também deve ser balizado por uma demanda menor, em decorrência dos preços muito superiores que a gente tem visto atualmente em relação às safras passadas. Então, já é previsto também uma redução de demanda, uma destruição de demanda no campo por conta dos preços, o que deve compensar uma talvez não uma falta de oferta, talvez compense por uma falta de demanda devido aos preços mais elevados. Mas ainda a gente
precisa analisar bastante o quanto que vai ser demandado, a área plantada, o quanto que vai ser de intenção de plantio para a safra verão. Ainda é um pouco cedo para a gente afirmar um número de quanto que a demanda por fertilizantes vai ser reduzida em decorrência desses problemas de oferta e de preços que a gente tem visto. Isso também varia bastante por nutriente. A gente vê um problema muito menor de disponibilidade para a safra verão de nitrogenados. A Rússia e a China, elas são importantes fornecedores, mas existem outros países que podem fornecer esses nutrientes. É claro que, inevitavelmente, o preço tende a ser mais elevado por conta dessa falta de Rússia e China, mas não deve haver uma falta tão grande de nitrogenados no mercado, falando da ureia principalmente. Mas agora, fosfato já é um problema um pouco maior, e a gente deve ter uma redução de demanda de oferta no mercado, justamente porque a Rússia está fora e a Rússia tem uma participação maior e a China também deve ficar fora do mercado agora com esses problemas de lockdown e não está conseguindo exportar nos níveis normais. Então a gente deve ter um problema de oferta de potássio e no nível maior ainda um problema de oferta de fosfato e no nível maior ainda um problema de oferta de potássio, já que a Rússia e a Bielorrússia, que respondem por 40% do mercado global de potássio, devem seguir fora do mercado pelos próximos meses e a gente não vê nenhum sinal de melhora a isso no curto prazo, principalmente agora para o segundo semestre. Então, 40% fora do mercado, a oferta realmente deve ser bastante reduzida. As importações de potássio no começo do ano, elas vieram em linha com o que a gente viu no ano passado, mas devem despencar agora a partir de maio, junho, com a saída da Rússia e com a ausência da Bielorrússia, só vai sobrar o Canadá, principalmente, para exportar esse produto, e o mundo inteiro está querendo potássio canadense. Então, vai ser bastante difícil para essa oferta no segundo semestre. Luigi, o que mais impacta a utilização de insumos, principalmente aqueles que tendem a ficar com menor quantidade disponível no mercado? É a escassez dele no cenário internacional, por todas essas questões que você apontou, ou é o preço que sobe demais por conta da escassez e se opta por outras alternativas? O que está pesando mais? É o preço ou não ter mesmo o produto? Porque aparentemente nós teremos o produto sim disponível aqui no Brasil. A questão que vai ficando também é quanto que vai ter que se pagar por isso. Sim, eu acredito que seja uma mistura dos dois fatores. O consumidor que se planejou, que consegue analisar, prever e antecipar as suas receitas e analisar os seus custos com os fertilizantes e consegue enxergar uma margem relativamente boa, mesmo com os custos dos fertilizantes já 250, 300% maiores do que eram no ano passado, vai existir uma demanda por fertilizante e ele não vai deixar de comprar. Mas agora, se esse produtor ele deixou para comprar em cima da hora e vai encontrar um cenário de baixa disponibilidade entre os fornecedores para ele e de preços extremamente elevados em relação ao que era no passado, justamente por não ter se preparado, não ter travado uma compra e não ter antecipado essa aquisição. Então, quem está se preparando para comprar esse fertilizante, ele vai conseguir achar uma disponibilidade nesse momento, porque atualmente no mercado o Brasil é o principal consumidor, então todos os produtores estão se voltando para o Brasil e há disponibilidade no mercado. Então, aproveitar esse momento enquanto ainda existe potássio para ser comprado no Canadá e ainda existem outros produtos para serem importados de outros países. Então, há disponibilidade. O preço realmente ele está muito mais elevado. A relação de troca ela está em níveis historicamente depreciados para o produtor, em níveis muito ruins em relação ao que a gente viu nos últimos anos, mas isso não significa que a margem, que o lucro dele em relação à receita, que também está em níveis bastante elevados historicamente, quando a gente olha para os grãos, vai ser ruim. Então, tem que sempre analisar o quanto vai ser a receita, o quanto vai ser o custo e se vale a pena comprar esse fertilizante e o quanto que vale a pena reduzir, se vale a pena reduzir, para no fim fazer esse balanço quando for aplicar ali no segundo semestre. Luigi, para encerrarmos a nossa entrevista e pensando muito mais nas próximas safras, não exatamente esse início da campanha de primeira safra 2022-2023, ter estabelecido um programa, um planejamento de compra antecipada de fertilizantes pode livrar, pelo menos parcialmente, o produtor rural aqui no Brasil de impactos como este que nós estamos vendo para a próxima safra?
Sim, a antecipação da compra, ela já vem crescendo bastante no Brasil. A gente pega o histórico dos últimos anos. O ano passado foi um nível excelente de antecipação. Muitas compras foram compradas, muitos fertilizantes foram adquiridos no começo do ano, quando os preços ainda estavam próximos à média. Então, a antecipação, ela é uma ferramenta bastante importante para quem quer garantir o preço e não quer ficar tão à mercê das oscilações do mercado. Para esse ano, a gente tem visto uma antecipação um pouco menor, até porque o interesse de compra no começo desse ano, nos últimos meses, ele foi bastante menor em relação aos anos anteriores, porque o preço já estava num nível muito acima. Mas é sempre importante, na hora de antecipar a compra, analisar tanto quanto está o custo do insumo, né, do fertilizante, do defensivo, etc., quanto do que você produz, do produtor, a soja, do milho, do algodão. Então, analisando uma margem que há uma melhora dessa relação de troca entre o insumo e a produção, é importante sim travar essa compra e antecipar essa aquisição para conseguir antecipar o quanto você vai receber de margem, de lucro e ter uma safra um pouco mais tranquila.